outubro, setembro. Entendi. E... Não podemos lhes mostrar. Claro, tem o que eu queria perguntar. O senhor se dispõe a entregar estes documentos? Sim, se os senhores querem. O senhor tem aqui em mãos ou não? Não. Mas entregamos, sem problema. Podemos deixar aqui já assinalado um prazo de... podemos deixar segunda-feira, o senhor poderíamos encaminhar? 10 dias, porque semana que vem é feriado. Eu particularmente estou aqui. Pode ser 10 dias. 9, vai. Eu viajo amanhã, ele fita, mas... Claro. Porque eu estou com meu pai no CTI, eu só estou aqui, desculpa até tomar tempo. Não, de forma alguma, fica à vontade. Mas na outra, semana que vem é outra. A outra é segunda, então. Vamos deixar já, a gente deixa já sentado aqui no... Dia 30. Como é que vocês querem? Dia 30, perfeito. Não, a gente gostaria de receber essa documentação, né? Não, por petição. Por petição. Até porque fica formalizado, que os senhores entregaram aqui. Perfeito. Toda essa documentação, o contrato, os documentos das remessas também. Perfeito. Isso. O senhor era o beneficiário econômico dessa conta? De onde saiu o documento? A gente tem lá o contrato. A Golden Rock, né? Saiu, sim. O senhor era o controlador da companhia. E depois dessa prestação de serviço. É isso, né? Centênio. Como é que é o... Posso? Assim, fica complicado porque é um depoimento, né? Depois, se o senhor não tiver certeza, o senhor não... Eu não tenho certeza. Tá bem, eu não tenho certeza. Depois, senão a gente confunde o depoente com o advogado, né? Você vê o tamanho da estrutura? Me desculpa, é impossível. O senhor depõe sobre o que o senhor lembra, sobre o que o senhor por não saber. deseja. O senhor veio voluntariamente aqui e, por favor, fique à vontade. Bom, depois deste fato, o senhor teve algum outro contato com a senhora Mônica Moura ou com o senhor João Santana? Eu nunca encontrei com eles. O senhor já trocou algum e-mail com eles? Nunca. Já trocou telefonema? Já fez telefonema para eles? Nunca. Perfeito. O senhor Flávio Godinho ainda é advogado do senhor? Não. Deixou de ser quando? Você sabe? Se o senhor lembrar aproximadamente isso. 2012. 2013 para 2014, eu acho. Cada um estava lá com o toque. Ok. Não, tudo bem, se o senhor lembrar. E um outro ponto, mas com o ministro Manteiga, o senhor teve outros contatos após esse evento, após 1º de novembro de 2012? Posso levantar, é possível. Posso levantar. E em algum porque é sempre oficial, né? Você quando vai lá, está registrado lá. E em algum desses encontros ele fez menção novamente a essa solicitação? Não, como eu disse, né, as pessoas têm vergonha de pedir, né? Na minha frente. Foi a única solicitação dele, até então, porque, de doação. até pelo seguinte, olha, como eu é que investi, o dinheiro é meu, então o cara não me deu nada. Então o cara é diferente, e eu até diria assim, pela minha família, meu pai, não sei se vocês conhecem um pouquinho meu pai, ele também nunca deixou essas coisas, isso é muito claro. Não tem conversa. Claro. Então comigo, se eu sou o patrocinador desses projetos, ao contrário, eu que gerava emprego, eu que dava, digamos, crédito político para os caras, né? É exatamente o inverso. Entendi. Mas é só para que a gente, lógico, a gente tem que fazer as perguntas, o senhor fique à vontade para responder. Esse foi o único episódio, então, em que o ministro Guido Manteiga solicitou uma contribuição? Foi. Não houve outra. E ele solicitou essa contribuição que fosse, não fosse pela via, digamos, de doação para um comitê de campanha ou... Ele pediu para contribuir. Aí a instrumentalização foi feita através da Mônica que apareceu no meu escritório. Foi assim, não teve... Certo. E excetuando essas doações que o senhor apresentou naquela planilha, salvo engano foram doações oficiais. Isso. Excetuando esse episódio que o senhor acabou de nos narrar, o senhor fez alguma outra contribuição a partidos ou a políticos? Não. Perfeito. Só oficiais. Isso, excetuando estas. Perfeito. Uma outra questão, eu gostaria de saber por que o senhor não optou por fazer essa doação a um partido, ao diretório? Porque, no fundo, eu tão grande fora quanto dentro. Então, para nós, essa prestação de serviço de me ajudar lá a analisar a Venezuela e Angola como business, e esse era a expertise deles. Se vocês verem o relatório, não vale o que eu paguei, tá certo? Mas tem informação lá importante. Mas me permita aqui um outro questionamento, senhor. Isso tinha por objetivo, de certa forma,
repassar valores para o Partido dos Trabalhadores. Claro. Né? E a Mônica... No fundo, sim, eu fui, o ministro de Estado me pediu, o que você faz? Eu tenho 40 bilhões investidos no país. Como é que você faz? Ele fez algum tipo de ameaça? Não, o senhor não. Fez assim, Não. olha, se não acontecer isso, não vai acontecer aquilo? Não, isso nunca existiu. Até porque o capital era meu. Ele não tinha o que me dar. Né? O senhor mencionou antes, né, na explanação do Dr. Flávio, a respeito de financiamentos que o grupo tem. O senhor, naquela época, o grupo tinha financiamentos públicos, de entidades públicas? Olha, 2012 nós tínhamos recursos no BNDES. Sim. Nós ficamos 10% do nosso. E de novo, isso que foi uma coisa muito ruim que a mídia distorceu, porque eram empréstimos que eram garantidos pelos bancos privados e meus avais com todo o meu patrimônio. Inclusive eu faço aqui como brasileiro, que o BNDES passe a emprestar para todas as empresas brasileiras com o dono da empresa assinando avais com tanto que eu entreguei todo o meu patrimônio. Eu sou um brasileiro. Patrimônio pessoal, que né? negócio é esse? Então, se eu acredito no meu projeto, eu botava a minha parte do capital, né? E olha bem, projetos de infraestrutura que servem a você, a todas as empresas que vêm para cá. Isso aqui é um bem comum, né? A famosa PPP, Sim, que eu acho que é o modelo brasileiro, onde o dinheiro do BNDES deve ser investido, tá certo? Então, a minha crítica, sinceramente, olhe para os outros que não deram seus avais pessoais, que aí que está a grande sacanagem. Que aí se vocês que estão passando o Brasil a limpo, por favor, essa é uma área crítica, porque é fácil, né? Você bota o que quiser, uma fazenda que não vale nada, e o cara avalia por $1 trilhão, é fácil, né? O senhor tem conhecimento, senhor, de algum cenário, algum aspecto desse, de alguma garantia inidônea que tenha sido dado, que o senhor possa contribuir? Poxa, vem cá, vou colocar assim. Pergunto eu, por que o nosso presidente do BNDES, o Coutinho, demorou um ano e meio para dizer à imprensa que eu não tinha mais um centavo de dívida no BNDES? Olha, eu sei que a mídia tem, a minha maneira de enxergar o Brasil, uma mídia investigativa fantástica, que é ótimo, que faz um país, né, você apura as coisas. O Ministério Público independente. Agora, a mídia investigativa, ela te ataca de um jeito, não necessariamente, te ataca de um jeito raso, sem muito conhecimento profundo. Nunca vieram aqui. Esse financiamento, senhor, aqui do BNDES, ele estava relacionado com o porto que o senhor apresentou aqui, o Porto da Sul? Também, né? A geração de energia. Mas aí, de novo, tudo isso eu busquei, de novo. Todo o esforço dos $40 bilhões, a Nova Leva, eu trouxe novos sócios estrangeiros Se somou, que né? assumiram todas essas dívidas. Então não eram mais minhas dívidas. Peraí, no meio do caminho, todos com minhas avais. Claro. Então eu tava aqui, ó, minhas costas, tá? Enfim, A garantia, o senhor colocou garantias idôneas. Isso que o todo senhor o meu fala. patrimônio, toda a minha. Então, E o outro ponto, só pra gente, antes... Eu não quero responder por ele, não. É só para dizer o seguinte: todas as informações sobre os financiamentos públicos que os senhores precisarem do Grupo X estão à sua disposição. Perfeito. ótimo. Obrigado. Excelente. Só um outro ponto antes de evoluirmos, doutor Júlio. Porque me chamou a atenção aqui o logo da Petrobras. Tá. Nessa época aqui, Deixa eu explicar. em novembro de 2012, o senhor Eu já tinha não era mais alguma- dono, não. Eu já não era mais dono aqui, olha que engraçado, né? As empreiteiras daqui, grandes empreiteiras brasileiras, Petrobras, não faz nada no Açu, não. É o melhor lugar para você ir, mas não vem para cá, não.
Porque eu vou lhe fazer um projeto novo. Olha a sacanagem. Eterna sacanagem. Você acha que o Compérgio tem que estar no fundo do Baía de Guanabara? O Compérgio era para estar aqui. Mas eu era persona não grata. Quem trouxe a Petrobras para aqui foi a empresa estrangeira que ganhou o contrato, porque tinha essa locação aqui, e com essa locação aqui, os barcos que vão e voltam andam 3 horas por dia menos. Então não dá para competir com a localização. Qual empresa que é essa? Desculpa. É Sunchwest, americana. Então, eles que trouxeram ela. Entendi. Não tem nada a ver comigo. O Grupo X não tinha nenhum contato com a zero. Com a Eu era, a Petrobras me detestava. Eu na Petrobras, eu era persona não grata. Vocês lembram da história da OGX? Supostamente eu roubei executivos da OGX para criar uma empresa de petróleo? Não, eu vou da Petrobras. Da Petrobras? Para criar uma empresa de petróleo? Eu não tenho conhecimento dessa informação. Enfim, conhecimento... Assim, não, eu tenho ouvido falar de que tirei executivos da Petrobras para participar de leilões, só que os meus leilões, aí tem uma história até... Estou me estendendo aqui, estamos indo longe, mas... a Dilma, 15 dias antes do leilão, tirou todas as áreas do pré-sal. Isso vinculado a qual empresa? 2009, leilão em 2009, a OGX. Então nós não tivemos a oportunidade. Eu ia me dar para o leilão do pré-sal. Mas me corrija, senhor, aqui se eu estiver equivocado. O Grupo X não tinha algum contrato com relacionado à plataforma, alguma coisa? Tinha, aqui com a Integra. Integra. Sim, ó, a Integra ocupa essa área aqui, ó, pra você ter ideia. E aqui, esse contrato, no fundo, a Mendes Júnior, era um contrato da Mendes Júnior que precisava do espaço físico. De novo, o que eu construí? Eu, como idealizador do projeto, eu construí um negócio logístico que faria... Você, quando tem um negócio bom, é que nem o shopping center é bom, todo mundo quer ir para o seu shopping center. Olha o shopping center que eu criei aqui. Essas empresas multinacionais só estão aqui porque aqui é o melhor lugar para você estar. Então o modelo de negócio aqui, o cara me paga aluguel, tá? E se o negócio for muito bom, a empresa, hoje eu só tenho 2% dessa empresa, mas a gente é sócio 50-50 aqui no posto junto com a BP, que é a empresa inglesa holandesa. Nós temos aqui no terminal de minério 50%, 80% terminal de petróleo, né? Esse foi o modelo de negócio desenhado, mas que foi desenhado com eficiência para dar algo bacana para o Brasil. Nada de puxadinho, não me venha com puxadinho. Mas qual que é? Eu não entendi aqui a ligação da Mendes Júnior que o senhor citou, né? Não, o contrato que nós tínhamos com a Mendes Júnior, todo relacionamento com a Mendes Júnior era responsabilidade da Mendes Júnior com a Petrobras. Não minha. Eu era o diabo lá dentro. A Ike Batista era... Não era bem que isso. Eu acho que tudo isso aí é... Você não leu a imprensa então da época, porque eu era... Né? E aí, o senhor cedeu o local para Mendes Júnior, é isso? Nós cedemos, ela para ganhar a licitação, ela precisava de ter essa área. Sem essa área, ela não teria uma área. Porque, olha, esse canal aqui, aqui foi dragado o equivalente a 40% do canal do Panamá. Vocês têm que ir lá ver, se quiserem ter orgulho do Brasil, devemos visitar isso aqui. Certo. E nesse relacionamento desse contrato com a Petrobras, né, considerando o contexto da Lava Jato, o senhor teve ciência ou participou de algum ato ilícito? A estrutura nunca... Olha, de novo, a gente entrou nessa operação com a área, o espaço. Eu acho que tem um contrato, né, que rege. Qual é o contrato que existe com a Mendes Júnior? Tem um contrato também está à disposição dos senhores. É um contrato que a Mendes Júnior, ela é controladora da prestação de serviço para a Petrobras. Perfeito, mas só voltando objetivamente, a pergunta que eu fiz ao senhor: o senhor tem conhecimento ou teve participação em algum ato ilícito ligado a esse contrato? Absolutamente não. O senhor teve algum relacionamento? Até porque não faz parte da cultura nossa, por favor, não tem... Perguntamos isso, senhor, claro. porque não, eu sei. Vendo a Lava Jato, isso aconteceu diversas de outras vezes. Então nunca foi solicitado ao senhor, digamos, comissionamento para a Petrobras? Olha, eu era como o jogo fora do baralho. Só vocês verem o que aconteceu. Por que o Ike Batista não está no Lava Jato, não está envolvido com Petrobras? Por quê?
eu para os empreiteiros, eu era um bicho que as pessoas nem sabiam me interpretar. O que eles faziam é o seguinte: vamos sugerir para a Petrobras construir um novo porto. Essa era a cultura, né? Um cartel, e o Eike Batista, que trazia empresas estrangeiras e capital próprio. Como é que eu não encaixava esse clube? Eu não fazia parte desse clube. Tá, mas, por exemplo, e sempre fui expulso do clube. Existem figuras já conhecidas, né, os chamados operadores financeiros, né, já foram denunciados na Operação Lava Jato. O senhor manteve contato com algum? Quem? Com algum operador financeiro? Esses que eram os repassadores de propina? Nenhum. Sabe, cito alguns aqui, os que... Porque porventura o senhor não tem conhecimento dessa expressão, né? Claro. Então, Alberto Youssef. Não. Mário Góes. Não conheço. Milton Pascovitch. Não conheço. Fernando Soares, Fernando Baiano. Fernando Baiano eu conheço. Veio no meu escritório. Por que ele foi até o seu escritório? Ele estava interessado, quando, na minha crise, ele representava um estaleiro espanhol, ele estava interessado em alugar essa área para um estaleiro espanhol. Isso foi quando, senhor Eike? Poxa, eu posso levantar em detalhe. Se o senhor conseguir lembrar, assim, bem grosso modo, o período. 2000 e... Deixa eu lembrar bem. 2013, 14... Ele foi procurar o senhor, então, no seu escritório? Isso, foi. E o que ele falou ao senhor? Qual era a proposta dele? Ele estava representando o estaleiro Dragados, um grupo Dragados, que estava interessado em ocupar a área como estaleiro, para prestação de serviço à Petrobras. Como estaleiro. E o senhor falou, esse grupo essas empresas espanhol. Essas empresas estrangeiras, todas queriam vir para o Brasil para prestar algum serviço para a Petrobras. E ele representava essa empresa Dragados. E o senhor encontrou com ele uma vez, mais de uma vez? Umas 2, 3 vezes. Isso está de algum modo vinculado à Petrobras? A representação dele? Não, tinha eu precisava fazer um negócio com o estaleiro que estava sendo desmontado. Eu tinha área enorme, queria ocupar ela. Eu era um inquilino. Seria uma sessão. Eu era dono do shopping center que queria alugar essa área. Entendi. Então traga quem, como outros vieram propor. Nós hoje falamos com coreanos, tem outras empresas que estão interessadas na área. Ele veio trazer a Dragados, que ele representava Dragados no Brasil. Esse negócio proposto se concretizou? Não se concretizou. E depois dessas 2, 3 vezes, o senhor... Primeiro, essas 2, 3 vezes de encontro aconteceram no escritório? Sim, no meu escritório. O senhor encontrou com ele mais alguma vez? Olha, essas 3 vezes, com certeza ele veio falar comigo. Não. Certo. E o senhor fazia ligações para ele, ou recebia ligações dele? Eu posso ter falado com ele também 2, olha, precisamente, mas era sempre relacionado a Dragados. Vai ter um encontro com a Dragados, vou trazer o representante aí para falar com você. Ele trouxe, de fato. Essa Dragados tem negócio no Brasil? Não sei. O senhor não aprofundou? Não sei. Mas é uma grande empresa espanhola. E, bom, contexto Lava Jato, né, já que estamos tratando aqui de obras relacionadas à área de óleo e gás, né, pergunto ao senhor sobre a Sete Brasil. O senhor teve algum negócio com a Sete Brasil? Teve alguma participação ou interesse em participar de negócios da Sete Brasil? Não, sempre tive interesse para ocupar meu espaço, interesse de construir sondas no meu estaleiro. O senhor fez alguma proposta, participou de convites? Nunca. De novo, eu não fazia parte do clube, né? E para que o senhor, digamos, o senhor querendo participar desses negócios, nós tendo aqui como contexto um contexto em que intermediários faziam o meio de campo. O senhor procurou algum intermediário para fazer isso? Não. Em alguma oportunidade, algum subordinado do senhor, acho que nem posso usar essa palavra subordinado, mas executivo. Algum executivo do isso grupo? Pode ser, mas aí... Não. Procurou o senhor... Para falar sobre isso, algum tipo de vantagem ilícita que pudesse ser prometida a alguém que pudesse dar apoio ao projeto ou a projetos específicos? As pessoas não tinham coragem de vir para mim falar de qualquer coisa ilícita. Tem certas pessoas que não passa.
E mesmo na Petrobras, o senhor disse, né, palavra do senhor, que o senhor era persona não grata. Persona não grata. Mas o senhor manteve algum tipo de contato lá dentro da Petrobras? Tentei várias vezes com a Graça Foster pedir, porque nós tínhamos unidades de produção, então perguntava, vocês têm um campo de petróleo onde a gente pode colocar nossa plataforma para produzir? Como se eu fosse um empreiteiro que tivesse equipamento, vamos fazer me arrenda um campo, né? Mas a relação era tão ruim, tipo, eu sou um concorrente privado que se eu for eficiente, eu vou mostrar a ineficiência da Petrobras. Então, sabe, era sempre assim, sai pra lá. O relacionamento não era amistoso? Não, era eu tentava, eu ia lá, as pessoas até me recebiam, porque depois de muita insistência, porque eu não dava, né? Eu queria, até como brasileiro, né? Sinceramente, olha, eu vou dar uma coisa, um dado bacana para vocês, que eu acho que vocês não sabem. Eu sei disso porque a British Gas, que foi comprada pela Shell, British Gas, ela é sócia de 20 a 25% das últimas 6 plataformas que foram instaladas no pré-sal do Brasil, né? Você sabe quanto é que é o cash cost, o custo direto do petróleo? Que todo mundo acha que é 25, 30 dólares. E eu sei disso porque o CEO da British Gas é meu amigo, nós estamos tentando fazer coisas juntas hoje, e ele é sócio nessas participações. O cash cost é 7 dólares por barril. Então, ó... mesmo a 25 dólares tem lucratividade. Não só isso. Você mostra o seguinte, que todo o resto da Petrobras é um nojo. Porque aquilo ali é um aborto da natureza. Aquilo gera um caixa doido. Que nós hoje já produzimos 830 mil barris, né? Então, o Brasil, uma das coisas, o Temer aí, se Deus quiser, vai ter uma Petrobras que vai se reerguer aí devido à riqueza do pré-sal. Ninguém sabe que é tão rico. Isso que o senhor mencionou me conduz a uma outra pergunta, senhor Aike. O senhor mencionou que a Petrobras tem um desvio, né, grande, assim, nós, a partir das investigações da Operação Lava Jato, mostramos isso em diversos contratos. Alguma vez foi solicitado ao senhor para ingressar nesse mercado, assim, para ingressar nesse mercado é necessário contribuir com fulano, com Beltrano, com a agremiação partidária? Não, porque eu não... Isso no mercado, o senhor não tinha conhecimento de que aconteciam esses pagamentos? Olha, para ser sincero, olha, depois que vocês começaram a mostrar esse cartel que fazia a Petrobras, e olha, eu como brasileiro, digo para vocês assim, honestamente, é triste ver que o corpo técnico que conhece, que antigamente sempre bloqueava, porque você não passava pelo corpo técnico da Petrobras. Não adiantava o diretor falar assim. É que nem na minha companhia, né? Você fala, pelo menos para baixo, se o corpo técnico diz que não funciona, o conselho vai falar que funciona? Você tem um corpo técnico, tem as auditorias, você às vezes contrata uma empresa externa para fazer mais um controle, não passa, né? Então, o triste, sinceramente, é a capacidade que as empreiteiras tiveram de corromper o pessoal técnico da Petrobras, né? Porque, olha, para fazerem Comperj e Abreu Lima, totalmente desnecessárias. Retorno zero, negativo. Então o Brasil, a Petrobras torrou 50 bilhões de dólares. Metade da dívida dela, estou falando de 2 projetos nojentos, fomentados por uma ganância doentia de alguém que, e pior, né? A decisão de fazer feita por políticos, quer dizer, é o governador, não sei o que quer uma refinaria em Pernambuco. O que ele entende disso? Sempre foi o corpo técnico. Então, triste, eu como brasileiro, falo assim, você olha de fora, a Petrobras tem excelência em técnica, 7 dólares por barril no pré-sal, é um show, é um espetáculo, graças a Deus. Dali vai vir um futuro espetacular para todos nós que somos cariocas aqui. Acho que sobra um pouquinho para Curitiba também, acho, não sei. Não sei se vocês têm royalty aqui desse... Não. Então, olha, triste é você ver essa cooptação do corpo técnico que deveria dizer não. Perfeito, senhor.
Bom, o senhor veio aqui voluntariamente, se pôs à disposição de contribuir com as investigações. E toma à disposição para outras coisas. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar algum outro dado, algum outro fato, o senhor fique à vontade. Se as pessoas quiserem saber. Doutor Ari, doutor Rafael. Eu acho importante, aqui, só colocar, em relação ao objeto mesmo que eu trouxe aqui, que é esse pagamento de 5 milhões de combustível de óleo e tal, de que é muito dinheiro para a gente, pessoas normais aqui, mas no mundo corporativo que ele vivia, não era. Hoje, para mim, é um valor significativo. E eu só acho que eu podia esclarecer exatamente, quer dizer, para os senhores terem uma noção do que ele fez, das doações que ele fez, não só doações eleitorais. Vocês não querem deixar as doações legais? A gente pode fazer competição, porque isso está no site do TSE, mas não só doações eleitorais, mas doações de cunho privados, entendeu? Então é só para ele, eu acho que é interessante ele citar o senhor fique à vontade. Ele doou quando e para quem ele doou. Mas quando a gente fala Prodomo, é sempre ruim, né? Me permite falar Prodomo, causa própria? O senhor fique à vontade. Não, você... Vamos, Mike. Esse momento é do senhor pode falar. Bom, muito feliz que a gente conquistou, foram meus 23 milhões de reais que trouxeram as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Porque o dinheiro oficial aí do Comitê Olímpico Brasileiro era um dinheiro específico para fazer certas coisas, mas não davam para pagar a conta de uma empresa de marketing de vídeo que treinaram o Guzman para falar, olha, você fala 2 minutos, presidente Lula, o senhor fala 5 minutos, entendeu? E um filme e um vídeo, que eu não sei se vocês lembram que foi feito, que foi produzido, que essa conta eu paguei. Então o Brasil ganhou as Olimpíadas, fico muito feliz para todos nós, né? Espero que seja um legado bacana. A Lagoa Rodrigues de Freitas cheirava peixe fedorento de 6 em 6 meses, que é uma lagoa de sedimentação, né? A floresta drena tudo ali. Então eu gastei 30 milhões fazendo uma limpeza no fundo da lagoa toda, equacionando uma profundidade específica em toda a lagoa, 30 milhões de reais. Desculpe, isso não foi contraprestação de nenhum tipo. Não, entendemos que é Não trabalho. uma compensação ambiental, foi uma Minha mãe é alemã, acho que vocês têm muitos alemães aqui. Hospital Rosa Célia. Uma coisa, 30 milhões por o Hospital da Criança no Rio de Janeiro, do Coração, 80 milhões para as UPPs do Rio de Janeiro. Eu sou assim, entendeu? Então, se você tem dinheiro, enfim, o padrão americano divida com a sociedade. Então, e sempre quis mostrar isso como um exemplo, porque alguns brasileiros muito ricos não dão porra nenhuma, né? Eu vou até falar mal de um, posso? Não. O senhor fique à vontade, mas não. Podemos encerrar então esse ato, senhores? Podemos. Então vamos encerrar então e colher a assinatura então da ata.